A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 36, nos versículos de 1 a 43. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú é o filho mais velho de Isaac. Esaú era gêmeo de Jacó, mas ele nasceu primeiro. Então, Esaú é Edom. Esaú quer dizer ruivo, vermelho, peludo, cabeludo. Edom quer dizer ruivo, vermelho, peludo, cabeludo. São sinônimos. Então, Esaú é o nome da pessoa e Edom se tornou o nome do país, da nação, tá? Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Precisamos parar por aqui. Sabemos que as atitudes de Esaú trouxeram amargura, desgosto, tristeza para Isaac e Rebeca. E uma das atitudes de Esaú foi exatamente essa descrita aqui: tomar mulheres dentre as filhas de Canaã. Ele escolheu cananeias, etéias, mulheres pagãs, estrangeiras, nativas, idólatras, liberais, usa a palavra que tu quiser, para dizer assim, não eram mulheres de Deus da sua parentela, da sua família, não eram mulheres que seus pais concordavam, entendeu? Isso foi uma marca de Esaú. Ele olhava para a mulher, ele queria, ele desejava, ele tomava para si. E não importava se ela adorava deuses estranhos, se ela era uma amargura para a mãe dele, se ela era um desgosto para o pai dele. Ele não estava preocupado com a opinião de Isaac e de Rebeca. Sendo que Isaac e Rebeca tiveram uma história linda, descrita, um capítulo inteiro contando como Rebeca foi escolhida por Deus para Isaac. Como Isaac a vida inteira só teve Rebeca e Rebeca só teve Isaac. E eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E aqui aparece, retorna, volta essa questão de Esaú. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Então isso foi uma marca registrada de Esaú e de muitos homens de Deus. Homens, que eu quero dizer do povo de Deus, né? Porque o homem de Deus não vai fazer isso, mas vocês entenderam. É algo que acontece, algo que aconteceu. Vimos que as tribos do norte se desmancharam, se diluíram, se misturaram, porque os homens de Israel casaram com mulheres que seguiam outros deuses. Vimos o que aconteceu com Salomão. Vimos isso todo dia. Filhos de pais cristãos, de famílias cristãs, entram na faculdade e começam a namorar meninas do mundo. Eu dei um exemplo, né? Mas são muitos exemplos. Eu falei faculdade, mas pode ser qualquer outro lugar. Mas eu sei porque é algo que acontece muito, infelizmente. Se encantam pelas mulheres de fora, pelas filhas de Canaã. Sabemos que Deus determinou que não casassem com as filhas de Canaã. Isso era vedado, vetado, proibido. E aqui está bem claro, Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Ada, filha de Elon, Eteu. Aí eu vou te falar, tu lembra
que uma das filhas do Lameque, desculpa, que uma das mulheres do Lameque mal era Ada e Zilá. Aí eu vou te falar, que coincidência, né? Ada quer dizer bela, beleza, ornamento. Então, sim, o critério que os homens usam é a beleza. Esaú escolhia mulheres belas, bonitas, ricas, prósperas, de pais influentes, assim como o Salomão, que escolheu mulheres de outros países, nações, fazia alianças políticas. Ele selou a paz entre muitos exércitos e povos com casamentos. E não importava para ele se aquela mulher adorava um outro Deus, se ela praticava feitiçaria, ocultismo, magia, sacrifícios, né? Não! Ele queria expandir o seu império, sua riqueza, seu nome e ficar em paz. Então, Ada, a filha de Elon, o Eteu, quer dizer beleza, bela, ornamento, encanto. O Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. O Olibama é casa alta, elevada. Então, de novo, ó, devia ser rica, devia ser importante, devia ser de uma família abastada. E Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Basemate a gente viu, né? Cheirosa, perfumada, né? De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Então o que acontece? Tem a Judite. Lembra da Judite? Só que aqui ela não é citada. Então nós não sabemos se a Judite morreu, se aconteceu alguma coisa com a Judite, se uma dessas também se chamava Judite, ou se a Judite tinha um desses nomes, a gente não sabe. Mas eu botei ali, tá aí, cadê a Judite? Lembra da Judite? Era Judite Basemate. É que esses nomes, como eu falei, são nomes que podem ser mudados conforme onde a pessoa vai, alguma coisa que acontece. Assim como Jacó se tornou Israel, assim como Abrão se tornou Abraão, assim como Sarai se tornou Sara, enfim, assim como Esaú se tornou Edom, os nomes mudam, né? E sim, a gente sabe que a pessoa tem um nome e é conhecida pelo apelido, ela tem um nome e é conhecida pelo sobrenome, então não te apega a esses detalhes. O que é importante para nós? Saber o significado, se esses significados agregam entendimento para nós. E claro, ter um mínimo de cronologia, de narrativa para a gente entender. Mas as coisas são dinâmicas, assim como são na minha vida e na tua vida. Então, eu tô falando isso porque ele não fala da Judite, mas antes ele tinha casado com uma Judite, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu. E a Bíblia não conta, então talvez não seja tão importante para nós, né? Vamos para o 6. O que é importante para nós? Saber que elas não eram mulheres de Deus, elas eram filhas de Canaã. E Deus tinha dito que não era para tomar mulheres dentre as filhas de Canaã. Isso que nos importa. É a obediência. É Deus dizer não vai e tu não vai. Deus dizer não faz e tu não faz. Entendeu? É isso que importa. A nossa vontade não importa. Nós entregamos a nossa vontade para Deus. Nós renunciamos. Nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E Esaú não fez isso. Ele tomou por mulheres as filhas de Canaã. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. É isso que é importante para nós aqui.
tá? 6. Ó, Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. O que a gente vê aqui? Longe de seu irmão Jacó. Havia uma palavra, uma profecia, uma bênção sobre Esaú e sobre Jacó. 2 nações estão no teu ventre, 2 povos. Rebeca, mulher de Deus, a única esposa que Isaac teve, perguntou para Deus, por que eu estou passando por isso? Porque ela estava grávida de gêmeos e estava sofrendo, eles estavam brigando dentro do ventre, dentro do útero, dentro da barriga de Rebeca. E ela pergunta para Deus, por que está acontecendo isso comigo? Imagina, né? Grávida de gêmeos, um barrigão, e eles lá dentro brigando, lutando. E Deus diz, porque dentro do teu ventre vai ter 2 nações, 2 povos. E Deus ia abençoar os 2. Só que o menor ia ser senhor do maior. O menor ia ser maior que o mais velho. O mais novo ia ser mais poderoso que o mais velho. Então Jacó ia ser mais forte do que Esaú. Ia ser mais abençoado, ia ser mais poderoso, ia liderar, ia governar, ia mandar em Esaú. Entende? Essa era a palavra, essa era a bênção, essa era a profecia. Essa foi a resposta que Deus deu para Rebeca. Então, eles não iam conseguir ficar juntos, unidos, associados, porque havia uma hierarquia entre eles. Havia uma palavra que colocava Jacó, Israel, em cima, e Edom, né, Esaú, mais abaixo. São irmãos, 2 nações, 2 povos, mas havia uma distinção. E por isso ele tinha que ficar longe de seu irmão Jacó. Assim como da outra vez que eu falei que Jacó parece que tinha um pezinho atrás ainda, uma desconfiança. Mas acima de tudo era a própria vontade de Deus se cumprindo. Que eles tinham que estar afastados para poder crescer, desenvolver e cada um cumprir o seu propósito, seguir o seu chamado, a sua identidade, né? Aquilo que Deus tinha dito para cada um deles. Então, por isso Esaú tem que se afastar, tem que ficar longe do seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Aí esse 8 é aquele que eu falo, sublinha. Porque ao longo da Bíblia, tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, então, se tu é inscrito do canal, tu quer saber o que a Bíblia diz. E eu digo para vocês, a própria Bíblia se explica, do Gênesis ao Apocalipse. Então tu vai ver Esaú, daqui a pouco tu vai começar a ver Edom, Edom, Edom. Daqui a pouco tu vai ver Seir, mas o que é isso? Esaú, Edom e Seir é a mesma coisa. São sinônimos, significa a mesma coisa. Só que Esaú a pessoa, tá? É como se fosse Edom, vamos dizer assim, eu digo sempre assim, a cidade, a região, o lugar onde ele governava. E Seir eram as montanhas de Seir, era mais ainda. Então acabou virando um sinônimo, né? Esaú, Edom, Seir, que era a mesma coisa. Ruivo, vermelho, peludo, cabeludo, tá? E lá longe, nos livros proféticos, nós vimos muito sobre Edom, Monte Seir, né? Sim, porque daí Esaú já tinha morrido. Também tem isso. O nome fica muito personalizado, personificado naquela pessoa. Quando aquela pessoa morre, a região, a família, os descendentes, né? A cidade. Então, isso na Bíblia tem essa diferença. Como nós vimos em Siquém, a cidade e o
o príncipe, o rapaz, o homem, né? Siquém. Então esse 9 é interessante. Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. 9. Agora vem a descendência. Vem a prova, vamos dizer assim, que a promessa se cumpriu, de que Esaú também prosperou, que Esaú também recebeu a bênção do Senhor, que Esaú também foi fecundo, que Esaú também multiplicou, né? Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. Olha se não está explicado. Edom, Edomitas, Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetá e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz. Aí eu vou te falar, tava demorando a aparecer uma concubina. Então, eu tenho falado isso para vocês. Desde Adão, Deus estabeleceu um padrão, rimou. O homem e a sua mulher. Deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. O plano de Deus é um homem e uma mulher. É Adão e Eva. Não é Adão e Ivo. Não é Eva e Iva. Eu tô fazendo um trocadilho. Entende? Não é homem com homem. Não é mulher com mulher. É homem com mulher. Mulher com homem. E é um homem para uma mulher. É uma mulher para um homem. É isso que a Bíblia diz. Esse foi o plano inicial de Deus. Esse foi o projeto inicial de Deus. Foi assim que Deus quis. Foi isso que Deus planejou. Foi isso que Deus falou. É isso que a Bíblia diz. Deixará o homem, a sua mãe, o seu pai, a casa do seu pai, a sua parentela, não sei como está na tua Bíblia, e vai se unir à sua mulher. Uma mulher. Então, tu ter 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, tu ter concubinas, amantes, não sei o que, hoje em dia, ficantes, eu não sei. Não é o que Deus planejou. Não é. E nós estamos vendo que há vontade perfeita, né, de Deus, vontade boa, agradável, perfeita, mas existe a vontade permissiva. Existem coisas que acontecem na vida, que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, permitem. Mas nós estamos vendo, estudando a dor de cabeça, os problemas, os conflitos, os dramas familiares por causa das concubinas, por causa das amantes, por causa das mulheres estrangeiras, sabe? Dessas outras relações. Quando Deus diz alguma coisa para nós, não é porque Ele é um estraga-prazeres, porque Ele é chato, porque Ele é um Deus mau, carrasco, porque Ele... Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Deus é protetor. Quando Deus nos diz não faça isso, é proteção. Então, quando Ele disse que era um homem para uma mulher, é porque isso era o certo. E aí nós temos exemplos. Adão e Eva, né? Nós temos. Temos Isaac e Rebeca. Jacó deu todo esse rolo, mas ele amava Raquel. E na mente dele, ele queria casar com Raquel, ponto. Mas ele pecou tanto, ele errou tanto, ele enganou tanto, que ele foi enganado. Ele semeou tanto que ele acabou colhendo. Então, enfim, nós vamos continuar estudando. Só que aqui acontece de novo. Aí tu tá na genealogia e aí aparece a concubina. Concubina é tipo amante. Amante é tipo concubina. Concubina é aquela que não é esposa. A esposa, ela tem uma honra, ela tem um nome, ela tem uma posição, ela tem um status, ela tem um reconhecimento, ela tem fé pública. A concubina não. A concubina muitas vezes é uma mulher que ela é usada, ela é explorada, ela é muitas vezes desrespeitada, porque o homem,
ele tem a concubina para dar vazão ao que ele quer. E ele respeita a esposa. Ele tem os filhos oficiais, né? Os herdeiros legítimos com a esposa. Aí o filho da concubina, ele manda embora e dá presentes, lembra? Lembra Ismael, que era filho de Agar? Lembra os filhos de Quetura? Nós estudamos os significados dos filhos. Então, quando Deus fala isso, é proteção. Porque vai dar problema, vai ter dor de cabeça, vai ter drama, vai ter história, vai ter questões familiares. E aí tu tá aqui lendo a genealogia, as descendências, e aí aparece: Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Tá aqui. Por que Deus fez isso? Por que Deus deixou? Por que Deus registrou? Porque é uma lição para nós. Deus quer nos livrar, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos proteger. E sim, eu acho que o maior exemplo da Bíblia é Salomão. Claro, Davi também se complicou. Mas enfim, só para vocês, eu tenho que destacar, né, sobre as concubinas. E aí Jesus encontra a mulher no poço e ela tinha 5 maridos e nenhum era dela. E ele faz o quê? Ele julga? Ele apedreja? Ele maltrata? Ele critica? Não. Ele fala que isso era uma dor, uma carência. Ela precisava beber da água da vida, a água viva. Ela precisava se converter, se arrepender, se consertar. Ela precisava de Jesus, se salvar. Então, esses movimentos, muitas vezes, é dor. É aflição, é angústia, é carência, feridas na alma, nos relacionamentos. Então eu precisava falar sobre isso, né? Porque já apareceu muitas vezes a concubina. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zeraz, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Seria maravilhoso pesquisar um por um, né? Mas aí tem que fazer um estudo. Eu já falei sobre as genealogias. Para tu entender tudo o que Deus queria que tu entendesse, tem que ser assim. 14. E são estes os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Aí olha que interessante. Aqui nessa tradução fala chefes. Em outras Bíblias, ou talvez na tua tradução, fale príncipes ou reis. Então significa aqui que há governos, há poderes, há hierarquia. Então, de novo, Esaú prosperou, Esaú venceu, Esaú foi abençoado. Deus não se esqueceu de Esaú, assim como Deus não se esqueceu de Ismael. Mas a aliança era com Isaac, a aliança é com Jacó. Mas Deus é misericordioso e bondoso. 16. Não, 15 de novo. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefó, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. Então, chefes, leia-se príncipes ou leia-se reis. 17. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Oolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e estes são os seus chefes. 20.
São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. Ó, lembra Timna lá, ó? Timna era concubina de Elifaz. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Olha a bênção que Deus deu para Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então não é poço, tá? São fontes termais no deserto. O que são fontes termais? Água ou águas subterrâneas quentes, aquecidas, com propriedades terapêuticas, curativas, medicinais, são uma bênção. E foi um descendente de Esaú que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Andã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zafã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. 31. É muita palavra, né? São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Olha que interessante, quando eu digo para vocês que Moisés faz um comentário, isso é tipo nota do escritor, né? Então, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Então, é algo que foi acrescentado, que foi explicado, né? Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Eu tenho que destacar alguma coisa no 30. Jobabe, filho de Zerá. Tá, vamos ver. É muito nome que eu me atrapalho. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedad, o que derrotou Midian no campo de Moabe. Ah, isso aí. O nome da sua cidade era Avit. Ó, derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avit. Morreu Haddad e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Morreu Sanlá e em seu lugar reinou Saul de Reobote junto ao Eufrates. Seria maravilhoso pesquisar e entender tudo isso, né? Então eu pesquisei Reobote. Reobote é lugares amplos e espaçosos. Eufrates é um rio largo, né? Então, por isso que eu pesquisei, para ver o que tinha a ver com Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetbal, filha de Matred, filha de Mezaab. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getet,
Oholibama, Elam, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Ó, Irã. O que quer dizer Irã? Cidadão vigilante. Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, o pai dos edomitas. Gente, cansa, né? Porque é muita coisa. Habitações, a gente poderia explicar dizendo que são as regiões específicas. Tipo, hoje em dia, distritos, bairros, sabe? Até podia ser menor aí dos condomínios, entende? Segundo as suas habitações. Lembra? Cada grupo, sua tribo, sua família. Lembra que a gente viu as localizações? Pois bem, aqui permanece. Bem cansativo, difícil ler, porque a gente precisa entender, e é como eu disse, são muitas palavras, né, que para nós, se não fizer uma pesquisa, não entende o que é que está sendo lido. Mas esse foi o capítulo 36, que mostra que Esaú foi abençoado, foi fecundo e prosperou. Se tu gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha.